Fala, meus queridos amigos, aqui quem fala é Thiago Hipólito e esse é o canal Ponto de Vista. Meus amigos, o que acontece? Esse ano, no meu primeiro semestre desse ano na faculdade, né? Aliás, não foi o meu primeiro semestre, foi já o terceiro semestre. Mas eu lembro que ocorreu uma aula do professor que ele estava... Eu acho que eu já contei essa história aqui, aquela história do Daniel Silveira. Na questão lá da prisão de Daniel Silveira, né? O professor estava contando esse caso e com uma satisfação enorme que ele estava, né, contando aquele ocorrido da forma dele, lógico, né, totalmente distorcida, e a turma achando graça. Não só a turma, como o próprio professor estava achando graça em tudo aquilo, né, naquela prisão que ocorreu no início desse ano. Ou foi no ano passado, agora não lembro quando que o Daniel Silveira foi preso. Deu um lapso de memória, mas o que acontece é que o professor estava contando esse caso e achando muita graça nisso, né? E eu lembro que eu falei para os meus colegas, e com o próprio professor, né? Que aquilo era perigoso. Estávamos falando de um crime que nem se encontra na Constituição, né? O crime de opinião. E que isso, de uma certa forma, poderia se voltar contra os jornalistas. Mais tarde, saímos da faculdade, meus colegas ainda vieram me repreender em relação ao que eu falei, né, sobre o meu posicionamento. Os colegas que são mais chegados a mim. Mas por que eu estou falando isso? O que acontece? O TSE acabou de proibir a Jovem Pan e seus comentaristas de associarem o candidato Lula à corrupção, a mensalão, a crime organizado, a chamar ele de ex-condenado, ex-presidiário. A Jovem Pan e seus comentaristas foram, como eu posso dizer, tentar usar uma palavra aqui mais... tiveram essa recomendação de não usarem esses termos contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E ameaçando a empresa de sofrer algumas consequências caso os seus comentaristas desobedeçam essa ordem vinda do TSE. E como eu falei para vocês, né? Como eu havia dito, claro, a Jovem Pan é uma emissora que é voltada, o público da Jovem Pan é um público de direita, na sua maioria. E muita gente acredita que a Jovem Pan de fato é uma emissora de direita. Mas a Jovem Pan é uma emissora, é um veículo de comunicação, um rádio, uma emissora, enfim, que ela tem uma pluralidade, coisa que as outras emissoras não têm. Por exemplo, no Morning Show, temos lá o Paulo Figueiredo, a Zoe Martins, às vezes o Constantino, mas temos lá o Guga Noblar. Nas outras emissoras você não vê isso, só tem um pensamento único. Na Globo não tem um comentarista com pautas mais voltadas ao conservadorismo ou liberal. É só pautas progressistas, né? São só comentaristas com viés de esquerda. E a Jovem Pan, justamente a Jovem Pan, que dá esse espaço, ela teve essa recomendação, essa palavra que eu quis usar. Teve essa recomendação dos comentaristas da Jovem Pan não usarem esses adjetivos que eu acabei de citar em relação ao candidato Lula. Aí se vocês forem falar da Globo News ou da CNN ou de alguma outra dessas emissoras que propagam notícias tendenciosas também em relação ao governo, o tal do orçamento secreto, essa narrativa que já foi desmentida várias vezes, né? O orçamento secreto e essa dos imóveis que Bolsonaro comprou em nome de sua família, o clã Bolsonaro, como eles gostam de se referir a esse caso, e pegam coisas que vêm lá desde os anos 90. Esses aí não receberam nenhum tipo de recomendação.
E eu acredito que o certo é esse. Acho que a imprensa ela tem que ser livre para exercer o seu ofício, né, de informação. Agora, a gente vê isso que está ocorrendo na Jovem Pan é muito grave. E os que estão achando graça nisso, nos outros veículos que não se posicionam, com certeza são aqueles que assinaram aquela carta em favor da democracia. Esses estão calados, mas por fundo eles estão achando graça de tudo isso. Mas não sabem eles que isso que ocorreu na Jovem Pan, hoje está acontecendo com a Jovem Pan, amanhã pode acontecer com eles também. Porque hoje eles estão censurando os canais e os comentaristas de direita. Amanhã a gente já não sabe. E isso porque ainda nem ganhou a eleição, né? E falando isso, é o que eu estava vendo o vídeo do comentário de Paulo Figueiredo agora, até para poder estar fazendo esse vídeo, estava vendo o pronunciamento dele, ele disse algo interessante. Esse clima de já ganhou da esquerda e que já está tudo dominado, vamos usar um termo assim, mas só pelo esse fato de eles estarem fazendo isso é sinal que demonstra um certo desespero da parte deles e que a vitória não está garantida, porque senão não estariam com essa preocupação toda. E nós, eleitores, que vivemos numa democracia, temos a responsabilidade de no dia 30 irmos às urnas, dar um não e um basta em todo esse autoritarismo que estamos vivendo. O Brasil está passando mais uma vez por um dos momentos mais delicados da sua história. Eu ia fazer um vídeo falando sobre Bárbara Gans. É Bárbara Gans? Eu nem lembro se o nome dela é esse. Jornalista lá que fez um comentário infeliz em relação à filha de Bolsonaro. Mas depois dessa eu acredito que essa notícia é prioritária, né? Meus amigos, temos que primeiramente colocar nosso joelho no chão, pedir ao nosso Deus que tenha misericórdia de nós e que nos livre de um mal que possa nos ocorrer, que venha a cair sobre o nosso Brasil. Meu nome é Thiago Hipólito. Esse é o canal Ponto de Vista. Curtam, comentem e compartilhem. Obrigado e até o próximo vídeo.